Olá, seja muito bem-vindo ao Conteúdos Inteligentes. Eu me chamo Johnny Batista, o podcast que nos leva a uma viagem ao infinito eterno, em busca de compreender os mistérios da Bíblia Sagrada. Venha comigo! Hoje abordaremos o tema Revelações Bíblicas sobre o Inferno. Revelações Bíblicas sobre o Inferno. Marcos capítulo 9, versículo 46. Onde o seu verme não morre, e o fogo não se apaga, onde o fogo não apaga, a ferida não cicatriza, e o verme não morre. O objetivo deste estudo é que todos possam compreender a plenitude da veracidade da palavra de Deus acerca do inferno. Isto pelo fato de existir muitas teorias, muitas heresias, muitas falácias, muito miticismo acerca do inferno. E eu me propus a desmistificar toda mentira sobre o inferno. Prepare-se para uma grande viagem bíblica. Iremos aqui neste estudo tirar todas as suas dúvidas possíveis acerca do inferno, usando exclusivamente a palavra de Deus como regra de fé. É o livro máximo de embasamento, sem relatar nenhum tipo de experiência própria ou testemunho de visão pessoal ou alheia acerca deste tema aqui proposto, levando em conta princípios infalíveis de interpretação da Bíblia, tais como hermenêutica, exegese, semântica e outros meios de autenticidade, sobre este assunto, para que, no fim de tudo, eu não venha a ser envergonhado por alguém em nada do que aqui está escrito. Prepare-se para aprender coisas nunca antes ensinadas sobre o inferno. Tudo sobre o verdadeiro inferno. A palavra inferno ocorre exatamente 47 vezes em toda a Bíblia, sendo 27 vezes no Antigo Testamento e 20 vezes no Novo Testamento. Inferno é um termo usado por diferentes religiões, mitologias, filosofias, representando a morada dos mortos, ou lugar de grande sofrimento e de condenação eterna. A origem do termo é latina, infernum, que significa as profundezas, ou mundo inferior. Há 4 palavras que traduzem a palavra inferno. No grego e no hebraico, Seol ou Seol, em hebraico, Romanix, Seol ou Shaol, do literal sepultura, é retratado originalmente como a região dos mortos, ou o mundo dos mortos, ou caverna, ou escuridão, de maneira genérica para toda a humanidade. É importante não se confundir com a ideia do purgatório católico ou com o inferno de fogo. A mesma palavra transliterada, que quer dizer Seol, que tem o mesmo significado, Hades, Tártaro, Geena. Essas são algumas traduções da palavra inferno. Mas aqui, nós vamos tratar sobre o lago de fogo. É como teologicamente o inferno é conhecido, a segunda morte, que a besta, o falso profeta, são lançados no lago de fogo. Esse lago de fogo também é denominado inferno. O inferno. A palavra inferno que hoje conhecemos origina-se da palavra latina pré-cristã inferus, lugares baixos, infernos. Na Bíblia latina, a palavra é usada para representar o termo hebraico Seol ou termos grego Hades, Tártaro e Geena, sem distinção, apesar de serem lugares completamente diferentes. A maioria das versões em idioma português seguem o latim, e eles não fazem distinção do original hebraico ou do grego. O inferno é real. Não tem se ensinado nas igrejas a doutrina do inferno. As pessoas não acreditam mais na existência do inferno. E as pessoas não têm mais medo do inferno. Qual a última vez que você pensou no inferno? Qual a última vez que você falou sobre o inferno? Qual a sua última vez que você acreditou no inferno? Eu quero dizer para você, o inferno é mencionado na Bíblia. E teve um profeta que foi o mais responsável por anunciar o inferno. Nenhum outro falou tanto do inferno quanto ele.
Ele foi a pessoa que mais deu proeminência ao inferno, que mais falou do inferno. Sabe quem foi? Jesus Cristo. Isso mesmo, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. O próprio Jesus cita a parábola sobre o inferno. Ele falou mais do inferno do que do céu. 42% das parábolas ele fala sobre o inferno. Marcos capítulo 9, versículo 46, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Onde o fogo não apaga, a ferida não cicatriza, o verme não morre. O inferno é real, o inferno existe, é o mundo dos mortos, é o lago de fogo, é o vale de Rinom, é a região onde Deus despejará a ira dele. E você precisa aprender sobre a doutrina do inferno. A Bíblia diz que o inferno foi criado para o diabo e seus anjos. Diz o Salmo de número 9, o verso 17, os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 20, o versículo 17, que todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida será lançado no inferno. Nós precisamos ter muito temor a respeito disso. Segundo a Bíblia Sagrada, pela palavra de Deus entendemos que existe uma grande diferença entre essas palavras e entre esses lugares. A partir daqui iremos desmistificar esses lugares. Inferno, Seol, Hades, Tártaro e Geena. Vejamos as definições a seguir. Seol, em hebraico, romanix, Sheol ou Sheol, literal sepultura. Nas escrituras hebraicas, a palavra usada para descrever o reino dos mortos é Seol. Ela significa simplesmente o lugar dos mortos ou o lugar das almas, espíritos que partiram. A palavra Seol no Antigo Testamento é hebraica, equivale à grega Hades. Salmo 9, verso 17. É evidente que este Deus benigno, amoroso, perdoador, não quer lançar ali o pecador, por pior que seja. Por isso, entregou à humanidade a sua palavra. Lucas capítulo 16, o versículo 28 e 29. E foi além. Preparou com antecedência nesta vida a porta da salvação, que é Jesus Cristo, entregando-o para nós e por nós. João capítulo 1, versículo 12 e 13, João capítulo 3, versículo 14 ao 17, João capítulo 10, o versículo 9, João capítulo 14, versículo 6 e Apocalipse capítulo 5, versículo 9. Só vai para o Hades ou Seol quem não deu ouvidos à palavra dele, pelo fato de ele ter falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, e a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Hebreus capítulo 1, versículo 1 ao 3. O Seol. Pela palavra de Deus, em sua total essência, Antigo e Novo Testamento, entendemos que Seol hebraico e Hades grego, que significam lugar dos mortos, são o mesmo lugar, independente da palavra que é usada, pois ambas mencionam o mesmo e único lugar, com suas exatas e inconfundíveis características. Vale ressaltar com absoluta certeza que o Seol, Hades, não é um inferno. E o mais interessante é que sempre que aparece a palavra inferno no Novo Testamento, que foi escrito em grego no seu original, estará a palavra Hades, que não é o inferno, pois o verdadeiro inferno é exatamente o famoso lago de fogo. Veremos isso com provas irrefutáveis ao decorrer do estudo. Seol, observe. Lucas capítulo 16, o versículo 23. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e a Lázaro no seu seio. Nas duas linguagens, português e grego, veja que a palavra Hades, na nossa tradução, seria inferno. E no dicionário Aurélio, a palavra inferno significa lugar dos mortos. Mas quando traduzimos a palavra Hades no significado correto diretamente da língua grega para o português, seria lugar dos mortos, e não inferno. Existem várias versões bíblicas que traduzem erroneamente a palavra Seol do Antigo Testamento ou Hades do Novo Testamento por inferno, sendo que a palavra inferno no grego seria Kolase ou Yakivar, Geena, que é o inferno ou lugar do fogo.
o verdadeiro inferno, e não o Hades, que é o lugar dos mortos. Hades, lugar dos mortos, Geena e Aquivá, inferno ou lago de fogo. Em Lucas capítulo 16, o versículo 23, como já lemos, e no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E Apocalipse no capítulo 20, o versículo 14, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, esta é a segunda morte. Observe, Mateus capítulo 23 e o versículo 33 e Marcos capítulo 9, o versículo 47 a 48, onde a palavra Geena, que em grego seria Yakivá, é traduzida por inferno. Mas o que se pode destacar com clareza é que vem a palavra condenação antes. Isto é, com toda certeza, uma sentença só de ida sem volta. Uma condenação eterna de acordo com os contextos gerais sobre a condenação. Mateus capítulo 23, o versículo 33, serpente, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Marcos capítulo 9, versículo 47 a 48. E, se o teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho do que, tendo 2 olhos, seres lançado no fogo do inferno, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Entendemos então que a palavra Hades significa lugar dos mortos, e seria um lugar de sofrimento doloroso, temporário e não eterno. Já a palavra Geena significa inferno, no sentido de condenação eterna, sofrimento eterno, onde há um lugar de fogo que nunca se apaga, onde é o fim definitivo para todos os ímpios, para Satanás, para os demônios, porque a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 20, o versículo 14, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Segunda morte porque a primeira foi quando os ímpios morreram na terra e foram parar no Hades. Deuteronômio capítulo 32, o versículo 22, porque um fogo se acendeu na minha ira e arderá até o mais profundo do seu inferno, e consumirá a terra com a sua colheita e abrasará os fundamentos dos montes. Provérbios capítulo 15, versículo 11. O Seol, inferno, é a perdição, estão perante o Senhor, quanto mais os corações dos filhos dos homens. Isaías capítulo 14, versículo 11. Já foi derrubada no Seol, sepultura, a tua soberba com o som das tuas violas. Os vermes debaixo de ti se estenderão, e os bichos te cobrirão. Isaías capítulo 14, versículo 15. E contudo, levado serás ao seu inferno, ao mais profundo do abismo. Jó capítulo 26, o versículo 5 e 6. Os mortos tremem debaixo das águas, com os seus moradores. O seu inferno está nu perante ele, e não há coberta para a perdição. Isaías capítulo 28, versículo 15. Porquanto dizeis, fizemos aliança com a morte, e com o seu inferno fizemos acordo. Quando passar o dilúvio do açoite, não chegará a nós, porque pusemos a mentira por nosso refúgio, e debaixo da falsidade nos escondemos. Isaías capítulo 28, versículo 18. E a vossa aliança com a morte se anulará, e o vosso acordo com o seu inferno não subsistirá. E, quando o dilúvio do açoite passar, então sereis por eles pisado. Salmo 116, o verso 3. Os cordéis da morte me cercaram, e a angústia do seu inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Salmo de número 18, e o verso 4 e 5. Tristeza de morte me cercaram, e torrentes de impiedade me assombraram. Do seu inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Provérbios capítulo 27, o versículo 20. Como o seu inferno e a perdição nunca se fartam, assim os olhos do homem nunca se satisfazem. Provérbios capítulo 30, o versículo 16.
ao Seol sepultura, a madre estéril, a terra que não se farta de água e o fogo nunca dizem basta. Isaías capítulo 5, versículo 14. Portanto, o seu inferno grandemente se alargou e se abriu a sua boca desmensuradamente, e para lá descerão o seu esplendor, a sua multidão e a sua pomba, e os que entre eles se alegram. Salmos, número 9, o verso 17, os ímpios serão lançados no seu inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Hades. Jesus falou deste lugar de sequidão e tormentos, para onde são levados os mortos que, em vida, se esqueceram de Deus e do próximo. É uma prisão inexpugnável e, apesar das chamas, ainda não é um inferno. Lucas capítulo 16, versículo 24. Dali, os maus podem ver os justos no paraíso, mas para lá não podem passar por causa do grande abismo que os separa. Lucas capítulo 16, versículo 26. No ano de 1513, o Papa Leão X, precisando de recursos para reformar a igreja de São Pedro, mandou preparar cofres com as seguintes inscrições: ao som de cada moeda que cair neste cofre, uma alma desprega do purgatório e voa para o paraíso. História da literatura inglesa e documentário O Estado do Vaticano. Os coletores, transportando os cofres por toda parte, apregoavam. Quando a moeda cair no cofre, tintilando, a alma do purgatório sairá voando. Nesta mesma categoria estão as missas pagãs em favor dos falecidos, e o objetivo é apenas financeiro, sem resultados práticos para os parentes que estão no Hades. Nem os vivos podem ajudar os mortos, nem os mortos podem ajudar os vivos. Isaías capítulo 8, versículo 19 e Lucas capítulo 16, versículo 28 e 29. Neste lugar provisório, os ímpios aguardam em tormento o dia do juízo final. A palavra Seol no Antigo Testamento é hebraica e equivale à grega Hades, como está no Salmo de número 9, o verso 17. É evidente que este Deus benigno, amoroso, perdoador, não quer lançar ali o pecador, por pior que seja. Por isso, entregou à humanidade sua palavra, como já falamos. Lucas capítulo 16, versículo 28 e 29. E foi além, ele preparou com antecedência nesta vida a porta da salvação, que é Jesus Cristo, entregando-o para nós e por nós. Só vai para o Hades ou Seol quem não deu ouvidos à palavra dele. Pelo fato de ele ter falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, e nos falou nestes últimos dias e continua falando a nós ainda nesses dias. Mateus capítulo 5, versículo 22. Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se escandalizar contra seu irmão, será réu de juízo, e qualquer que disser a seu irmão, raca, será réu de sinédrio, e qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo do Hades, inferno. E Mateus ainda, capítulo 25, versículo 29, portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no Hades, inferno. O Mateus capítulo 5, versículo 30, e se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que seja todo o teu corpo lançado no Hades, inferno. Mateus capítulo 10, o versículo 28. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no Hades, inferno, a alma e o corpo. Mateus capítulo 23, o versículo 15. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e, depois de os terdes feito, o fazeis filho do Hades, inferno, 2 vezes mais do que vós.
Lucas capítulo 16, o versículo 23. E no Hades inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e a Lázaro e no seu seio. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 55. Onde está, ó morte, o teu agrilhão? Onde está, ó Hades, inferno, a tua vitória? Atos capítulo 2, versículo 27. Pois não deixará a minha alma no Hades inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Tiago capítulo 3, versículo 6. Assim também, a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo Hades inferno. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, o versículo 4. Porque, se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado no Hades inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Apocalipse capítulo 6, e o versículo 8. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o Hades, inferno, o seguia, e foi-lhe dado o poder para matar a quarta parte da terra com a espada, com a fome, e com a peste, e com as feras da terra. Apocalipse capítulo 1, versículo 18. E o que vivo e foi morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do Hades inferno. Apocalipse capítulo 20, versículo 13. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o Hades inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Seol, Hades. Outras escrituras do Novo Testamento indicam que Seol, Hades, é um lugar temporário onde as almas dos infiéis são mantidas enquanto aguardam a ressurreição e o julgamento final no julgamento do grande trono branco. Ao morrerem fisicamente, as almas dos justos são diretamente para a presença de Deus levadas. Céu, paraíso, seio de Abraão. Lucas capítulo 23, o versículo 43, e segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 8, e Filipenses capítulo 1, versículo 23. Tártaro. Em 2 Pedro, capítulo 2, o versículo 4, lemos a expressão lançando-os no inferno, que traduz o original grego lançar no Tártaro. Esta é a única passagem bíblica onde aparece o grego tártaro. Nela, o apóstolo tomou emprestada a palavra para inferno da mitologia grega. Para os gregos, o Tártaro era um lugar inferior no mundo dos mortos. Ele servia como habitação dos perversos. Então, para os gregos, o Tártaro era o lugar onde os piores homens eram mantidos em eterno tormento. Como já dissemos, na mitologia grega, o Tártaro era o oposto dos campos elíseos. Neste último, segundo a cultura grega, as pessoas bondosas repousavam após a morte. Entenda que Pedro, ao utilizar a palavra Tártaro em sua epístola, não está ensinando e nem mesmo aprovando os conceitos da mitologia grega. Ele apenas utiliza o termo Tártaro para se expressar na linguagem de seus leitores. Podemos dizer que é algo semelhante ao que o apóstolo Paulo fez ao citar apropriadamente versos de 3 poetas, Epimênides, Cleonto e Arato, na pregação aos atenienses, registrada em Atos capítulo 17, versículo 28. Então, em 2 Pedro capítulo 2, versículo 4, o apóstolo está fazendo uma referência ao estado intermediário de castigo dos anjos caídos. Estes anjos também aguardam o dia do juízo final. Então, o apóstolo, ensinando que, assim como Deus não poupou os anjos que pecaram, lançando-os no inferno enquanto aguardavam o julgamento,
Ele também não poupará os falsos mestres, que intentam fazer com que o povo desvie-se da verdade. Tártaro. Há um texto paralelo em Judas capítulo 1, versículo 6. E os anjos que não conservaram a sua posição original, mas abandonaram a sua própria moradia correta, ele reservou com laços sempiternos em profunda escuridão para o julgamento do grande dia, mostrando quando foi que tais anjos abandonaram a sua própria moradia correta. Pedro menciona os espíritos em prisão, os quais outrora tinham sido desobedientes quando a paciência de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se construía a arca. A base destes textos é evidente que Tártaro é uma condição em vez de um lugar específico, uma vez que Pedro, por um lado, fala desses espíritos desobedientes como estando em covas de profunda escuridão, ao passo que Paulo os menciona como estando nos lugares celestiais, a partir de onde eles exercem um domínio de escuridão, como forças espirituais iníquas. Segundo Pedro, capítulo 2, o versículo 4, Efésios, capítulo 6, versículo 10 a 12. A densa escuridão, similarmente, não é uma falta literal de luz, mas resulta de serem cortados da iluminação proveniente de Deus, como renegados e expulsos de sua família, tendo apenas uma expectativa tenebrosa quanto ao seu destino eterno. A palavra grega Gehenna também é usada no Novo Testamento para inferno, e é derivada da palavra hebraica Rinom. Rinom é igual a Gehenna. O Vale de Rinom, ou Vale do Filho de Rinom. Jeremias capítulo 7, o versículo 31. Jesus também fala sobre o inferno em Marcos capítulo 9, versículo 45. E se o seu pé o fizer tropeçar, corte-o. É melhor entrar na vida aleijado do que, tendo os 2 pés, ser lançado no inferno. O versículo 46 diz: onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga, onde o fogo não apaga, a ferida não cicatriza e o verme não morre. Ele está fazendo uma alusão ao Vale de Rinom, que ficava próximo a Jerusalém. Era um lugar, um lixão, palavra hebraica transliterada para o grego Gehenna, que se encontra 12 vezes na Bíblia. Lá em Mateus capítulo 5, versículo 22, o versículo 29 e o versículo 30. Mateus capítulo 10, o versículo 28. Mateus capítulo 18, versículo 9. Mateus capítulo 23, o versículo 15 e o versículo 33. Marcos capítulo 9, o versículo 43 e 45, 47. Lucas capítulo 12, versículo 5. Tiago capítulo 13, versículo 6. Gehenna vem do vocábulo hebraico de Ger, Rinom ou Ger, Ben Rinom, Vale de Rinom ou Vale do Filho de Rinom. Neste vale havia uma elevação denominada Tofete. Jeremias capítulo 7, versículo 31. O Vale de Rinom ou Vale do Filho de Rinom. Eles construíram o alto de Tofete no Vale de Ben Rinom, a fim de queimarem seus próprios filhos e filhas como holocausto, sacrifício que jamais ordenei e nem sequer pensei em requerer. Onde ímpios queimavam seus próprios filhos. O Vale de Rinom era um crematório do lixo de Jerusalém. O fogo ardia constantemente neste sítio e com o objetivo de avivar as chamas e tornar mais eficaz a sua força, lançavam ali enxofre. Estes corpos às vezes eram atirados onde não havia fogo, aparecendo os vermes que lhes devoravam as entranhas no espetáculo dantesco e aterrador. É a este quadro que Isaías se refere no capítulo 66, o versículo 24. Sairão e verão os cadáveres dos que se rebelaram contra mim. O seu verme não morrerá, e o seu fogo não se apagará.
e causarão repugnância a toda a humanidade. Devido a esta circunstância, Jesus com muita propriedade usou este vale para ilustrar uma das mais formas do inferno, que o inferno é um lugar horrível, um lugar de tormento, escuridão, e que é real. O inferno. Jesus mencionou este lugar em várias mensagens e o descreve como um ambiente insuportável, de sofrimento atroz e horrendo, que nunca termina. Isaías capítulo 66, o versículo 24, e Marcos capítulo 9, versículo 48. Afirmou que o fogo do inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Mateus capítulo 25, versículo 41. Mas que também ali serão lançados os ímpios, maus e avarentos. Mateus capítulo 25, versículo 46. Apartados para sempre do Senhor. Lucas capítulo 13, versículo 28. Tudo isto acontecerá depois da ressurreição do juízo. João capítulo 5, versículo 28 a 29. Em que o corpo e a alma serão novamente reunidos e, após condenação formal, padecerão eternamente com choro e ranger de dentes. Mateus capítulo 10, versículo 28 e Mateus capítulo 13, versículo 41, 42, 49 e 50. E Lucas capítulo 12, versículo 5. Ao receber nesta vida o Senhor Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, o pecador é purificado de todo o pecado, transformado em Filho de Deus também. E o seu nome é escrito no livro da vida do Cordeiro, João capítulo 1, versículo 12, e Apocalipse capítulo 20, versículo 11 a 15. Isto lhe garante escapar do destino final preparado para o diabo e seus anjos. Apocalipse capítulo 20, versículo 10. Primeiro, como é o inferno? A Bíblia relata em Marcos 9 e Mateus 18. Também fala do inferno. Fala que é um lugar de densas trevas. Você já imaginou um lugar que não existe luz, que não existe beleza, que não existe forma? Ausência total, completa de luz. Não fala só de trevas, densas trevas, escuridão, ausência de vida, de amor, de paz, de cor, de imagem, escuridão. É o inferno, um lugar escuro. Acredito que se eu ilustrar figuramente como Jesus figuramente fez, ele demonstra a dor do inferno como a dor de fogo que queima. A única luz que será vista no inferno será das labaredas de fogo. Densas trevas, solidão. Daniel capítulo 12, versículo 2. Reparem que uns ressuscitarão para a vida eterna e outros para a condenação eterna. Mas a Bíblia diz que só serão glorificados os salvos, os condenados não terão corpos glorificados. Serão corpos deformados, pessoas sem formas, pessoas em estado de sofrimento caótico e horrível. Não terão a imagem e a semelhança de Deus, não terão o Espírito Santo, não terão a graça de Deus, estarão sempre em estado de decomposição. Na parábola do rico Lázaro, Jesus descortina o mundo dos mortos. Jesus na parábola tira toda a especulação quanto a isso, que a morte não é o final da vida, nem dos salvos, nem para os perdidos, nem retrata Lázaro ainda para o seio de Abraão, e o rico descendo no inferno em tormentos. É um lugar de dor, de sofrimento, de suplício, de agonia. O sofrimento é tão intenso que ele roga a Cristo pedindo que Lázaro molhe a ponta da língua dele com uma gota d'água. Não haverá isso no inferno, nem uma gota d'água. Não é água que ele quer alívio da dor. Será dor contínua. Será o tipo de sofrimento que as pessoas terão no inferno. Esse é o inferno. Há mais de 2000 anos, Jesus o descreveu.
E ele não mudou. Ele está lá, na dimensão e na região a qual o Senhor o fez. E a igreja precisa acordar para a realidade do inferno. Muito obrigado por sua atenção e ter ficado comigo até este momento. Voltaremos no segundo episódio com a continuidade Como será o inferno? Que espécie será essa dor? O inferno. Esse será o nosso tema que estaremos abordando no segundo episódio. Até lá!